Oi, pessoal! Eu sou a Aline, eu sou desenvolvedora na Pagar.me e hoje eu vou mostrar para vocês uma apresentação que eu fiz internamente para o meu time, mas daí todo mundo achou legal que a gente pudesse compartilhar em um Talks. Então eu vou falar de Isolation Levels no Postgres. Beleza, vocês vão perceber que na minha apresentação vão ter alguns GIFs de pessoas isolando alguma parte do corpo, porque eu sou dançarina também. Então, aqui no caso, o Michael Jackson está isolando a cabeça. Mas só isso mesmo. Se a gente vai falar de transações de banco de dados, é importante a gente retomar rapidinho o conceito de ACID. Então, ACID é um conceito que determina as 4 propriedades de uma transação de banco de dados. Lembrando que as transações são declarações, e essas declarações são operações de SQL, e elas são executadas em bloco. Com essas operações, você consegue alterar, deletar, incluir ou consultar os dados do seu banco de dados. Então, beleza. A primeira propriedade é a atomicidade. A atomicidade mostra que a transação é algo indivisível, ou seja, é o conceito de execute tudo ou não execute nada. Pensando assim num exemplo que é fácil de entender. Se você tem a conta bancária A e a conta B, e você quer fazer uma transferência de dinheiro da A para B e dá alguma coisa errada no meio do caminho, essa transação vai ser cancelada e vai sofrer o rollback. Por exemplo, se você tira dinheiro da conta A, mas não chega o dinheiro na conta B, concorda que isso é um problema. Ou se não tiro da A e chega o dinheiro na conta B. Então, essa transação não vai ser concluída. E é isso que a atomicidade faz. Ou executa tudo até o fim, dando certo, ou nada. A segunda propriedade é a consistência. A consistência garante que a transação saia de um estado válido e seja salva em outro estado válido. Assim, ela não deixa acontecer erros. Por exemplo, se você tem uma tabela de vendas e uma tabela de produto, que é linkada com essa tabela de vendas, com as chaves estrangeiras, e daí você faz uma venda de um produto inexistente na tabela de produto, isso também vai dar errado, é uma inconsistência e a transação também vai sofrer rollback. Então, a consistência garante isso, a estabilidade do banco. A letra I é o isolamento, e o isolamento faz com que você concorda que em um banco de dados, muitas pessoas podem mexer ao mesmo tempo. Então, a gente tem muitas transações concorrentes. O isolamento, ele faz com que, mesmo que a gente tenha transações concorrentes, elas sejam executadas de forma sequenciada na hora de salvar. Então, por exemplo, se a gente tem 2 pessoas mexendo ao mesmo tempo num site, elas estão atrás do último produto disponível de estoque, o produto vai para a primeira pessoa que confirmar a compra, ou seja, que fizer com que aquela transação seja finalizada. Assim que essa transação for confirmada, a transação concorrente ali da outra pessoa que estava atrás do produto vai sofrer um rollback e ela não vai conseguir comprar o produto. E o D é a durabilidade. A durabilidade garante que assim que uma transação tenha sido confirmada, aquele dado está salvo no banco para sempre. Mesmo que você tenha um problema com seu banco, tenha que reiniciá-lo, o dado vai estar ali. Beleza. Eu vou mostrar alguns exemplos de transações. Então, para isso, eu vou falar rapidinho dos comandos que eu vou utilizar, que são comandos da linguagem SQL, que é a linguagem que você usa para mexer em bancos de dados relacionais. Nós temos o begin, que é o comando que você coloca para iniciar uma transação. O commit, que é assim que você fez a alteração, inclusão do dado ali naquela transação, você faz o commit, ou seja, confirma aquela operação com sucesso. O rollback acontece quando não é feito algo com sucesso, então ele faz o rollback da transação, ele cancela ela e volta para o estado original. E o end, que é a mesma coisa que o commit, é para finalizar uma transação com sucesso. Então, os níveis de isolamento foram criados para resolver algumas anomalias que a gente pode encontrar no banco de dados. Essas anomalias nem sempre podem representar um problema, entendeu? Você não precisa excluir todas elas, depende muito da regra de negócio e do objetivo de cada um. A primeira anomalia é a dirt read. Ocorre quando uma transação concorrente lê alterações que a outra transação concorrente fez, mesmo sem ter sido confirmada, mesmo se ocorreu o rollback.
Porém, essa anomalia, por exemplo, o Postgres, que é o banco de dados que eu estou falando, não permite mais que aconteça. E eu também não sei qual banco ainda permite, é mais para a teoria. A segunda anomalia é a non-repeatable read. Nela, você consegue que a transação concorrente leia dados que foram alterados ou deletados da outra transação que está ali acontecendo ao mesmo tempo. Então, nessa eu vou mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, eu criei aqui uma tabelinha que é como se fosse um banco mesmo. A gente tem várias contas bancárias. Temos um ID, o nome dos clientes e o saldo de cada um. Eu vou iniciar aqui uma transação nessa aba e uma outra transação concorrente nessa. E nessa primeira transação, eu vou fazer um update. Então, eu vou setar aqui para o cliente que tem o ID 4, que é Aline só atualmente, eu quero que agora o nome seja Aline Mar. Dou Enter. As transações ainda estão concorrentes. Mas nessa daqui, como eu ainda não confirmei, eu não consigo ver. Mas uma vez que eu confirme com sucesso essa primeira transação, mesmo essa ainda não tendo sido confirmada, não tendo aquele dado originalmente nela, porque acabou de ser alterado, ela já identifica a mudança que eu fiz, entendeu? E além disso, eu também consigo mexer. Então, eu consigo fazer um update com um dado que nem tinha lá no começo. Por exemplo, eu quero mudar o saldo do cliente Aline Mar, não mais Aline. E isso daqui vai ser feito com sucesso. Não tenho mais esse tanto de dinheiro, tenho 350, só fiquei mais pobre. Beleza, deixa eu finalizar essa. Voltando para a apresentação. Aqui, o outro nível que eu vou mostrar para vocês é o Phantom Read. Ele é bem parecido com o No Repeatable Read, porém ele não é para dados alterados, mas sim novas inserções. Então, dados novos que você incluiu numa transação pode ser lido por outras transações concorrentes com a sua. Eu também vou dar o exemplo disso. Então, de novo, eu vou iniciar uma transação aqui, outra aqui, e vou incluir um novo cliente aqui no nosso banco. Beleza, vamos ver? Opa. Ele ainda não está aqui porque eu ainda não confirmei. Mas uma vez que eu confirmo com sucesso, a gente já vai conseguir ver aqui, o Balearic está aqui. Beleza, eu vou finalizar essa também. E vamos para a última anomalia. Então, a última anomalia é a Serialization Anomaly. Ela é o resultado da confirmação com sucesso de um grupo de transações, onde em qualquer ordem que você faça aquelas operações SQL vai dar errado. Mesmo que você faça elas uma de cada vez, entendeu? Então, esse é o resultado de várias operações falhas. Aí a gente encontra os níveis de isolamento. Então, vocês vão ver que aqui cada nível de isolamento é pensado para resolver uma daquelas anomalias que você configurar, se permite ou não. O Read Uncommitted, ele nem tem no Postgres, porque ele é um nível menos isolado e ele permite a leitura de dados que nem foram confirmados ainda. Então, a Dirt Read, como eu falei, ela não existe mais, é mais para conhecimento. Já o Read Committed permite non-repeatable reads e phantom reads, ou seja, dados que foram alterados, excluídos, novos dados, ao mesmo tempo, numa transação concorrente, podem ser lidos por outras. Esse é o nível de isolamento que é padrão no Postgres. A gente tem aqui também o repeatable read. Ele não permite a leitura de dados alterados ou deletados que não tenham sido confirmados. Então, a transação concorrente só vai ter... Desculpa, gente, falei errado. Ele não permite, mesmo se os dados tenham sido confirmados, a transação concorrente não vai ter acesso àquelas alterações. Então, ele isola a transação que você setou esse nível de isolamento das outras que estão acontecendo ao redor dela, beleza? E o Serializable, que é o nível mais isolado de todos. Ele não permite nenhum tipo de concorrência, mesmo que... Enfim, nenhum. Ele faz com que as transações sejam feitas de forma sequencial e isoladas, uma de cada vez.
Aqui, esse GIF, o último GIF de alguém isolando, é o meu Tech Lead, TLT, Tech Lead Top, o Jean. Só para mostrar que ele sabe dançar e isolar também, quando ele faz o robozinho. Essa tabela, ela é padrão para explicar isso que eu estou falando. Ele mostra aqui cada nível de isolamento e qual anomalia permite ou não. Vemos aqui que o Postgres tem algumas diferenças, então, igual eu falei, Read Uncommitted não é permitido no Postgres, e aqui o Repeatable Read normalmente permite que as transações vejam novos dados incluídos. Porém, o Postgres também não permite isso. Então, ele bloqueia o Phantom Read. E, para finalizar, eu vou mostrar um exemplo para vocês do que acontece quando eu seto o nível Repeatable Read em uma transação. Voltando lá para o nosso banquinho. Eu vou iniciar uma transação aqui. Outra aqui. Aí, para essa... Só um momentinho. Para essa, eu vou setar o nível de isolamento. Repeatable Read. Ok? E vou dar um select. Esse select é para forçar uma leitura inicial. Então, é para forçar um snapshot para que, a partir desses dados, essa transação esteja isolada das demais. Aqui também, beleza, aqui eu vou fazer um update. Então, eu vou alterar o saldo da conta que o ID é 1, do Gian. Beleza, aí vamos voltar lá, só para vocês, só para confirmar, né? Ainda não foi alterado, tá com 1000 ainda, não tá com 150. Eu vou confirmar essa alteração. E vocês vão ver, lembra que a gente estava vendo até aqui, que toda vez que eu confirmava, a transação concorrente já recebia essa alteração? Agora, com o nível de isolamento, ela não vai receber. Então, o saldo vai continuar 1000. Percebem? Ela ficou isolada do que da transação concorrente a ela. E, na verdade, é isso, gente. Eu acabo por aqui. Espero que essas informações tenham conseguido ajudar alguém. Indiquem esse vídeo e lembrem que a gente está com vaga aberta no Pagar.me. Vamos deixar o link das vagas aqui na descrição. E é isso. Tchau, tchau!